de nossa igreja. Muito bem, irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus. Jailson, aquela imagem para depois está no jeito? Ok? Tá bom. Depois da exposição do texto, vocês podem colocar aquela imagem que eu lhes mandei. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 9 até o 18. Não faz muito tempo, Deus me deu esta palavra com um enfoque um pouco nos versículos anteriores até o versículo 18, e orando a Deus, Deus colocou fortemente no meu coração a ideia de nós queremos ver a face de Deus, queremos ver Deus, e principalmente em momentos quando situações se mostram críticas, aí nós queremos ver Deus, nós queremos ouvir Deus, nós queremos sentir Deus. Sabemos que literalmente ver Deus, nenhum homem jamais viu, porque a santidade dele, nós não podemos chegar diante de sua santidade, porque homem algum poderia fazer, porque certamente morreria. Então, se você ouvir eu repetir aqui, ver Deus, entenda neste sentido, né, da manifestação de Deus, da ação de Deus, amém? Então, o texto de 9 até o 18 vai dizer assim, sobre o Elias. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio, uma voz tranquila e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz, ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Peça ao Senhor agora que fale com você, amém? Que revele o teu coração, que traga respostas. Vamos falar: Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, e nós queremos ouvir a tua voz. Nós sentimos, meu Deus amado, a tua presença nestas canções que foram cantadas aqui, Senhor. Meu Deus, e nós nos alegramos em Ti, ó Pai amado, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor não está alheio, o Senhor conhece cada um de nós, e eu te peço, Espírito Santo, me usa agora. O Senhor conhece vidas que entraram aqui com necessidades, e eu peço a Ti, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Deus viu, sim, Deus viu. Deus viu o profeta, e Deus me vê, e Deus te vê. Você já passou por momentos nesta figura aí, apresenta
um Elias e toda essa movimentação. Aí nós temos o vento, o terremoto, o fogo, coisas tremendas acontecendo, e a voz de Deus, ela não estava nessas coisas barulhentas, nessas coisas fortes. E quando Deus colocou esta palavra no meu coração, aí eu me lembrei que há não muito tempo eu preguei nesse mesma história de Elias, mas não tem problema, porque Deus é quem sabe das necessidades. E nesse momento, quando a pessoa não está ouvindo Deus, não está vendo, não está sentindo, ela fica pensando, será que Deus está comigo? E a resposta sempre é sim, sempre será o sim. Isso é tremendo. Falando destas coisas, Deus faz coisas lindas, né? Me recordo o fato da irmã Cida Takayama, na cidade de Nagoya, no Japão. Deus me manda, eu não gosto de dizer Deus me incomodou, porque eu não acho que Deus incomoda e nem pede nada para ninguém, né? Deus me levou a orar pela irmã Cida Takayama, lá na cidade de Nagoya, e eu tive um sonho com ela, e eu sonhei uma palavra, um salmo. Eu abri o salmo e eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu devo passar isto para a Cida? Ele falou, sim, você passa isso para ela. E eu liguei daqui a meia-noite para dar meio-dia lá no Japão, sabendo que era o horário que ela estaria em casa. E ela me atendeu, eu falei, Cida, aqui é o irmão Walter. Oi, querido irmão, tudo bem? Tudo bem. E eu falei, você está bem? Ela falou, eu estou. Eu falei, olha, não é isso que Deus me disse, porque eu tive um sonho com você na noite anterior, e Deus me mandou ligar para você. E aí ela começou a chorar, e aí ela foi chorando, e no meio da minha conversa, sem eu imaginar a situação, eu disse assim para ela, irmã Cida, Deus te vê aí no Japão. E aí que ela chorou verdadeiramente, porque naquela semana ela estava num campo de uma plantação de arroz, e tinha alguns trabalhadores ali naquela lavoura, e ela orava a Deus, e ela dizia, Senhor, usa alguém para falar comigo, alguém que não me conhece, porque eu estou aqui no Japão e eu me sinto sozinha. O Senhor me vê aqui no Japão? E Deus me mandou, no meio da conversa, dizer para ela, Deus te vê aí no Japão. E aí ela chorou fortemente. Quando ela se refez, ela disse, Walter, eu orei a Deus e eu disse estas palavras, e eu sei que Deus me está me vendo. Porque as lutas eram grandes, ela passou por terríveis sofrimentos, sua filha mais velha, ela começou a namorar com um rapaz, esse rapaz era drogado, e ela viu sua filha criada dentro de casa, num berço evangélico, uma menina tão gentil, tão educada. Ela tinha que sair meia-noite, 1h da manhã, para ir debaixo do viaduto, arrancar a filha dela no meio de marginais drogados, lá em um dos viadutos de Nagoya. E ela chegava lá e alguém a ameaçava, mas mexer com Cida Takayama é problema, porque aquela mulher é mulher de oração. É mulher que chega na igreja de manhã e ela ora, e ela está cansada no físico, ela deita no altar, e ela vai orar, e ela vai comprar a briga da oração, ela vai comprar a causa. E ela dizia, eu vim aqui em nome de Jesus, Satanás, solta minha filha. E às vezes via a própria filha possuída,
mas Deus deu a vitória para ela em meio àquela situação. Eu não sei quantas pessoas estão passando por isso, até algumas das canções aqui falavam disso, e eu quero que a palavra de Deus entre profundamente no teu coração, que te leve à presença de Deus e que você saiba que Deus é presente na tua vida e que se você clamar, que se você dobrar o teu joelho, você falar com Ele, Deus vai te atender. Então Deus está vendo você e você pode ver Deus também nas coisas que Ele está fazendo por você nesta noite e através desta mensagem também. Deus não está alheio ao homem, Deus não está alheio. Pressões, perigos da vida podem levar qualquer um de nós a perguntar: onde está Deus agora? Situações que parecem finais. Deus se importa, Deus vê o que eu estou passando, e a resposta é sempre sim, Ele se importa e Ele vê o que você está passando. Olha que coisa linda, ela pede: Senhor, usa alguém que não me conhece aqui naquilo que eu estou passando. Deus vai lá do outro lado do globo, para tocar num coração que não convive com aquela irmã, que não sabe das suas lutas, para dizer para ela: e eu também não sei o que passa no teu coração. E Deus está me trazendo aqui para dizer isso para você também nessa noite. Deus sempre vê, sempre se importa. O problema não está com Deus, está na nossa percepção de Deus. Eu percebo Deus. A Bíblia diz que nós podemos considerar em todos os caminhos e observar: Deus está neste caminho, Deus está comigo. E a resposta é: Deus está te vendo e Ele vai te orientar no seu caminho. E Elias? Como estava Elias? O que estava acontecendo com este homem? Tem um episódio lá no Monte Carmelo. Ele vai lá, mata os 400 profetas de Baal, os 450 de Azira, são 850 profetas mortos. A religião do culto de adoração a Baal foi desmascarada. Deus manda fogo do céu, os profetas e os discípulos e aprendizes e aqueles que buscavam Baal são frustrados. E Elias ora, e no mesmo instante imediato à sua oração, Deus manda fogo do céu e responde. É lindo, maravilhoso. Jezabel ficou furiosa, que é a mulher do rei Acabe, é a rainha. E ela então vai dizer que ela vai matar o profeta. E aí tem 3 coisas que o profeta fez. Lá no versículo 4, ele foi ao deserto, se assentou debaixo de um zimbro. O zimbro é mais ou menos parecido com um pinheiro, daquele cheio de folhas, não aquele que é da família da araucária, mas aquele cheio de folhas que espinham, o zimbro é parecido com aquilo. Ele se assenta debaixo do zimbro, vai ao deserto e pede para si a morte. São 3 coisas. Quando um homem, uma mulher chega ao ponto de falar: Senhor, basta, eu quero morrer, é porque ele se encontra numa situação que o seu sentimento diz que é o ponto final. Alguns de vocês aqui já chegaram em algum ponto da vida e pensaram: este é o ponto final, Senhor, eu quero morrer. Quem já pensou isso aí? Senhor, eu quero morrer. Esse é o ponto final para a minha vida. Pois é, mas Deus não deixou, Ico? Deus não deixou. Porque não era um ponto final. Na verdade, Deus estava escrevendo e agora, vírgula, porque tem mais coisas para contar. O ponto final não chegou ainda. Não chegou para nenhum de vocês aqui. Essa história, essa situação que você está passando, não chegou no ponto final. Deus está vendo, sim. Deus está permitindo, sim. Ele está permitindo.
Deus vai escrever coisas lindas ainda. Mas qual é a percepção dessa boniteza, dessa lindeza? Porque ele vai ao deserto. Quando alguém vai ao deserto, ele está procurando encontrar alguém? Não. Se ele quisesse encontrar alguém, ele ia para o centro da cidade. Ele ia para o portão da cidade, mas ele vai ao deserto. É porque a situação não está boa. Ele se assenta debaixo de um zimbro. Bom, tem o calor, normalmente o calor da Palestina é de 40 graus durante o dia. Ele vai procurar uma sombra. Mas ele quer o quê? Ficar sozinho. E lá, debaixo desse zimbro, ele fala: Senhor, eu quero morrer, não aguento mais. A pressão é muito forte, a pressão é muito forte. Este era o estado emocional do profeta. E o seu estado emocional hoje, como está? Parecido com o do profeta? Longe do pensamento e da ideia dele? Pensando na morte? Deus não tem reservado para você morte, Deus tem reservado para você vida. Lá em João 10:10 ele fala: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, vida de Deus, vida de Deus. Elias se sentia com medo, triste e, sobretudo, sozinho. Sozinho. Não é bom se sentir sozinho. Não é bom se sentir abandonado. Você já se sentiu sozinho, irmão? Eu já me senti, você já também. Eu estou tão acostumado com a Débora, eu vou fazer 30 anos de casado no próximo dia 22. Eu estou tão acostumado, porque sempre juntos ali, 24 horas. Quando a Débora sai para algum programa das mulheres, eu fico meio irrequieto dentro de casa. Cadê a Débora? E isso é ali, num sábado à tarde, num momento ali. Agora, o sentimento de estar sozinho, no fundo, irmão, nenhum de nós está sozinho. Mas a gente sente que está sozinho. É um sentimento. Elias não estava sozinho, porque no final Deus vai falar: tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Tem 7.000. 7.000 é muita gente. Dá para fazer uma festa daquelas. Aqui não cabe esse tanto de gente. Então você não está sozinho também. E aí, como Deus reage às palavras de Elias? Lá no versículo 11, disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Você percebe o vento? A passagem de um vento forte, você sabe o estrago que isso causa. Há uns dias atrás, nas chuvas que deram aí, eu vi um monte de árvores caídas na USP, rua interditada, partes da rua interditada, porque a força do vento faz isso mesmo, derruba a casa, derruba tudo. Mas Deus não estava ali no vento. Aí, fendia os montes, depois do vento, um terremoto, que é uma coisa barulhenta, que é uma coisa perceptível, tem algo acontecendo, tem uma ação, tem uma mão por detrás. Mas Deus não estava ali no terremoto. Depois um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz tranquila e suave. Uma voz tranquila e suave. Eu não sei como você é, se você gosta de grandes coisas, se você, para acreditar, precisa de ter um estardalhaço. Pode voltar a imagem? Precisa de ver um estardalhaço, Tem gente que fala assim: eu acredito se Deus fizer comigo do jeito que fez como Paulo. Paulo estava a caminho de Damasco, lá em Atos capítulo 9, narra a história.
Paulo cai por terra, tem uma luz muito forte que brilha, ele ouve uma voz, Deus faz do jeito que ele quer. Terremoto, fogo, vento, mas Deus não quis falar ali, Deus vem falar tranquilamente. E não é voz de quem veio dar bronca, não é voz de quem veio sacudir Elias, fala, Elias, toma juízo, para com isso, não. É uma voz suave. Deus fala conosco com amor, porque Deus nos ama. E Deus não nos quer ver numa situação que não é a verdade que Ele tem para nós. Porque essa situação de medo, de solidão, de fuga, não é isso que Deus tem preparado para nós. Deus tem algo maior para nós. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que lhe dizia, que fazes aqui? Então essa voz suave, tranquila, vai perguntar, o que você está fazendo aqui, Elias? E aí ele vai dizer, Senhor, eu tenho sido em extremo zeloso. Deus se revelou a Elias, não por meio de fenômenos naturais dramáticos, mas por meio de uma voz mansa e suave. Deus se comunicou de maneira gentil. E aí, meus irmãos, nós devemos cultivar essa capacidade de ouvir essa voz mansa e delicada. Mas como ouvir Deus no meio de tanto barulho? Não é? Eu não sei como você faz para estudar. Algumas pessoas colocam um fone de ouvido e estudam assim. Eu não consigo. Eu não quero ninguém parado, sentado do meu lado. Quando eu vou estudar, eu quero ficar no meu canto, com a porta fechada. Eu não quero música, eu não quero ouvir barulho, eu não quero ouvir nada. Eu quero só ter aquele momento ali. E há muito barulho ao redor. Há muitas vozes gritando. E às vezes não são vozes de pessoas que estão ali no perímetro, mas são as vozes que entram pela nossa mente, coisas que gritam na nossa mente, situações que estão dizendo ao contrário. Estas vozes têm gritado lá dentro da mente contra nós. Mas nós temos que separar. Senhor, tira esta voz, tira esta conversa. Eu me lembro, da vez que estava dirigindo o carro e a luta era grande e o diabo falou para mim, joga teu carro naquela árvore. Eu falei, joga o seu, diabo, porque o meu não. Eu estou já no meio da luta e o diabo ainda vem com essa conversa para cima de mim, joga seu carro na árvore, acaba com a vida. Não, se eu acabar aí é que a coisa piorou. Isso não é a solução, isso é a desgraça do homem, dar cabo da própria vida. E aí eu não falei assim, em voz baixa, não, suave, num cício manso e tranquilo, não. Eu falei, joga o seu, Satanás, o meu não. Primeiro que tem o lado que é o lado mineiro, Jogar o carro vai dar prejuízo. E o lado da vida, que não pode ser assim. São as vozes que gritam na nossa cabeça. Vozes que gritam. E às vezes, de vez em quando, tem a voz de um infeliz também, filho das trevas, É um crente carnal. É um carnal inteiro, que não é crente, só é carnal mesmo, que às vezes liga lá para colocar pilha mesmo, Que nem a história da irmã que vai visitar a outra com câncer, fala, não, é assim mesmo, eu tinha uma colega que estava com câncer, também morreu há 2 meses. Ô irmão, isso é a voz do capeta, uma ligação dessa é o capeta que mandou essa moça ligar. Mas ela é crente, mas ela é uma crente carnal, é uma pessoa que não discerne. Vai ligar para alguém de câncer, contar da prima que morreu? Ô meu querido, fica quieto na sua casa, se você não pode orar, se você não quer ajudar,
cala a boca, não liga para ninguém, fecha o telefone, põe no modo avião e esquece da vida dos outros. Se você for falar alguma coisa, seja usado por Deus, seja instrumento de Deus. Deus mostra seu cuidado pessoal e compreensão. Ele nos encontra onde estamos, oferecendo conforto e orientação. Deus conforta e Ele vai orientar também. A voz de Deus trouxe Elias para fora da caverna. Elias estava saindo do quadro em que estava. Deus está te chamando hoje, meu irmão, a você sair desse quadro. Quadro de fim de linha, quadro de final de história. Deus não disse para você isso aí é a sua percepção que te disse. Elias se achava sozinho, mas Deus estava com ele. Assim é comigo e com você. Você pode ter entrado numa caverna. Você pode ter sentido várias coisas, inúmeros pensamentos passaram pela sua mente. E pensamentos não reais, porque a realidade é aquilo que Deus traz, e não aquilo que sua mente ou vozes têm trazido. Deus está com você e Deus viu. Você pode sentir Deus. Você pode ouvir Deus. Você pode entender que Deus está com você. Você consegue ter essa percepção? E isto vai fazer a diferença. Caso a sua resposta seja, pastor, eu não estou conseguindo ver Deus, eu não sinto, eu não moço, eu não estou... Eu te convido a quando você for para casa hoje, a dobrar o teu joelho lá na beira da tua cama, sozinho. Fala para o teu cônjuge, olha, eu preciso de um momento agora, eu e Deus, e vai lá para o teu secreto, você e Deus, e fala com ele, Senhor, o Senhor falou essas coisas hoje na mensagem, mas eu não estou sentindo, eu não estou vendo, eu não estou ouvindo. Eu quero ouvir o Senhor, eu quero ver o Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza e depois você vai contar. Deus viu, sim. Deus está sabendo, sim. E se você quiser ver Deus, você poderá ver Deus. Amém? Ele me mandou dizer estas coisas para você. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu quero convidar os diáconos para virem à frente nesta hora. Nós passaremos a ceia do Senhor. Eu preciso abrir meu coração para você. Eu estou feliz com todos vocês que estão aqui, né? Hoje nós estamos vendo uma igreja mais bem frequentada. Eu gostaria que você se esforçasse para estar aqui nos cultos, né? No culto de quarta-feira eu já senti um reflexo positivo. Hoje também um reflexo positivo. Não se perca com outras coisas, não. Toma isso como uma atividade de culto, de serviço, de presença de Deus na tua vida. Amém? Venha sempre em nome de Jesus. Você que está na sua casa e também
é membro da igreja, está em comunhão com a igreja, gostaria que você também participasse da ceia do Senhor. Você não veio por algum motivo, mas você pode também participar conosco nesta hora. Nós estamos aqui, irmãos, diante do pão e do suco de uva. Algumas igrejas usam vinho, não tem problema. Aqui nós temos representados aqui o corpo e o sangue de Jesus. E a ceia é um momento especial, quando nós nos recordamos da morte do Senhor Jesus, da noite em que ele foi traído. Judas estava presente naquela mesa também. E o Senhor Jesus partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por vocês. Vocês devem fazer isso em memória de mim. Paulo, lá na carta aos Coríntios, capítulo 11, na primeira carta, ele diz: eu recebi do Senhor e eu ensinei para vocês, né? Que ao comer desse pão e ao beber do cálice, vocês devem se examinar. Então, o momento que nós estamos agora é um momento de autoexame. É um momento que nós vamos falar com Deus, pedir perdão para Deus. Se tem alguma coisa que nos impede de participar, e ela pode ser consertada agora, você conserta e toma. Se tem uma situação da sua vida, algum vício, alguma situação que precisa ser consertada e demanda mais tempo, empreenda esse tempo, trabalhe para que você possa consertar estas coisas, para que assim no próximo mês você possa estar desimpedido e possa participar, amém, da mesa do Senhor. Eu convido a igreja a ficar em pé. Aqueles que vão tomar a ceia, permaneçam em pé. Os diáconos passarão servindo aqueles que estiverem em pé. E assim cada um pode fazer a sua oração agora. Eu vou pedir para a diaconisa Rose orar agradecendo pelo corpo do Senhor Jesus. E assim cada um de nós também pode orar, confessar diante do Pai. Amém? Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, nós queremos nesta hora, Senhor, te louvar, te bendizer, te agradecer, meu Deus, por estarmos aqui na tua casa, Senhor. E queremos também, Senhor, pedir perdão dos nossos pecados, ó Pai. Nos perdoa, nos purifica, Senhor. Meu Deus, para que nós possamos estar aptos, Pai, a participar do Teu corpo nesta noite, meu Pai. Purifica-nos neste momento, Senhor. Meu Deus querido, tira da nossa vida tudo aquilo que não te louva, que não te agrada, meu Pai. É no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos, ó Senhor. Porque nós queremos, meu Deus, participar do Teu corpo, meu Deus, neste memorial, Senhor. De agradecer a Ti, Senhor, por ter se entregado naquela cruz do Calvário por nossos pecados, ó Deus. Para que hoje nós tenhamos livre acesso a Ti, a Tua presença, Pai. Para que hoje nós possamos sentar à mesa, Senhor, e ceiar contigo. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu sacrifício ali na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, por hoje nós estarmos libertos, Pai, da condenação eterna, Senhor. Obrigado, meu Deus querido, pela Tua salvação, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia em nossas vidas, ó Pai. É o que nós te pedimos nesta hora, Senhor, e já te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém.